Você já viu algum tipo de situação em que os nervos das pessoas estão tão à flor da pele que está todo mundo prestes a declarar guerra a todo mundo? Pois era assim que estava a Inglaterra no século XVII. Eram brigas por questões religiosas, eram disputas políticas e no meio disso tudo ainda tinha um rei com diferentes estratégias para implantar o absolutismo. Na metade do século, o rei Carlos I havia se aproximado novamente do papado, favorecendo abertamente membros da Igreja Católica na esperança de que o catolicismo ajudasse a reforçar o poder real. A primeira fase da Revolução Gloriosa foi a chamada Revolução Puritana. A Inglaterra já havia passado pela reforma religiosa, o que favoreceu muito o desenvolvimento de alguns setores da burguesia. Quando o rei Carlos I resolveu se aproximar novamente do papado, na esperança de que o catolicismo ajudasse a reforçar o poder real, ele acabou se indispondo com vários membros da aristocracia e também membros do parlamento que faziam parte da Câmara dos Comuns, principalmente os vindos da burguesia. Por medo de novamente a influência do papado interferir nas decisões comerciais da Inglaterra, os puritanos decidiram combater o fortalecimento do poder do rei. Isso levou a uma guerra civil que acabou fazendo com que Carlos I fosse deposto e executado. Durante um breve momento, a Inglaterra chegou a experimentar um regime republicano, liderado por Oliver Cromwell, que aos poucos transformou esse regime republicano em sua ditadura pessoal. Auto-intitulado Lorde Protetor da Inglaterra, Cromwell chegou a tomar várias medidas que favoreciam os interesses da burguesia, como o ato de navegação, estabelecendo que o transporte de mercadorias entre os países europeus e suas colônias na América deviam ser feitos por navios do próprio país, ou no máximo fretados de empresas da Inglaterra. Em 1658, Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não conseguiu se manter no governo por muito tempo. Depois disso, o parlamento decidiu restaurar a monarquia e coroaram Carlos II, novo rei da Inglaterra, porém com poderes reduzidos. As principais decisões do país ficariam a partir daquele momento a cargo do próprio parlamento. O governo de Carlos II foi relativamente tranquilo, mas quando Carlos II morreu e não deixou filhos legítimos que pudessem assumir o trono, a coroa foi passada para seu irmão, Jaime II, que era católico e com pretensões absolutistas. Jaime II passou a favorecer abertamente os membros do clero católico, inclusive restituindo alguns a cadeiras no parlamento, a oferecer cargos públicos de grande importância, isenção de impostos, e isso, além de prejudicar alguns interesses, despertou a ira de vários membros do parlamento, da burguesia e dos protestantes do país. Imediatamente começou uma série de conspirações, e uma delas se tornou bastante aceitável tanto para o parlamento quanto para a burguesia. Eles convidaram o príncipe holandês Guilherme de Orange, que era casado com a irmã do rei, para assumir o trono. Guilherme desembarcou na Inglaterra com um exército bastante numeroso, mas antes que houvesse o primeiro conflito, o rei foi obrigado a fugir. Com o trono vago, Guilherme de Orange e Maria Stuart foram coroados rei e rainha da Inglaterra, mas antes disso foram obrigados a aceitar o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, que determinava o fim do absolutismo, a liberdade de imprensa, a garantia da propriedade privada e o poder do parlamento para tomar as principais decisões do país, principalmente no que competia à economia e ao comércio. A Revolução Gloriosa foi uma revolução que garantiu o fim do absolutismo na Inglaterra e a defesa dos interesses da burguesia no país. Ficou claro para vocês? Então, até a próxima aula.